Bom, primeiro eu, como base, peguei um copo de leite de uma revista e aí vou passar o risco aqui pro MDF, para esta placa branca. Você pode riscar com giz de cera, com canetinha, que vai sair perfeitamente. O risco do copo de leite ele não é difícil, ele é fácil. Você pode fazer o cabo, em seguida você faz como se fosse uma letra U e depois você vai fazer como se fosse um coração, porém vai fazer mais do que uma curva. Faz uma curva, duas curvas, faz a pontinha, de novo do outro lado, uma curva, duas curvas e a pontinha. Assim você vai marcando os detalhes. Eu vou riscar novamente. Olha, aqui eu coloquei a parte do meio e o pistilo, então eu vou fazer mais forte aqui para vocês entenderem e poder enxergar bem. A folha, ela também vai ser com essas curvas, ela não é reta, ó. Você faz as ondinhas, faz a ponta, ó, e vai marcando essa folha. Estou usando a tinta amarelo ocre, tinta acrílica. Se você quiser, você pode usar a tinta PVA para artesanato, também vai dar certo. E aí eu vou deixando a marca do pincel, porque ela escorrega bem na placa de MDF a tinta, então vai ficar bem marcada as pinceladas. E aí eu vou passando no fundo sem colocar na flor e nem na folha, somente no fundo. Coloquei um pouquinho de preto também para escurecer e vou misturando, sombreando sempre o fundo, começando pelo fundo. Bom, aqui eu comecei a aplicar o branco e aí eu vou deixando esse lado mais claro e vou misturando com o amarelo ocre. Então eu vou deixando manchado e as marcas das pinceladas. Veja que eu estou sempre usando um pincel fino, se eu usar um pincel grosso vai ser outro efeito de pincelada. E assim eu vou deixando essas marquinhas do pincel para poder dar um efeito mais artístico, um trabalho que fique bonito na parede. Aqui eu comecei a sombrear essa parte de baixo do copo de leite, então ficou um pouquinho reto, eu vou consertando com branco para não esquecer aquela curva. Muito bem, então eu usei um pouquinho só de verde claro e preto, então é a parte que a gente sombreia para poder ficar legal. Se você errar, deixar retinho, você pode corrigir, passando o branco por cima. E ali em cima, não tem segredo, é só sombrear também. Veja aqui eu marcando mais um pouquinho com o verde e com o preto, suavemente, não precisa marcar muito forte. E aqui na parte de cima, mesma coisa, sombreando para dar essa profundidade. E o pistilo você pode fazer cor de laranja, amarelo, um pouquinho de preto, para poder aparecer bem. A folha eu comecei com um verde claro,
E aí eu comecei a colocar um pouquinho de azul para poder mudar essa tonalidade do verde. Ou você pode colocar outro tom de verde. E também você pode escurecer e clarear de acordo com o seu gosto. Você vai misturando as cores que você acha que fica legal para fazer essa folha e deixar esse trabalho artístico. Aqui para fazer o caule, usando o preto e o verde para poder deixar ele mais grossinho e também causar o efeito de sombra. Então você pode misturar duas cores ao mesmo tempo para poder dar um efeito bonito na sua pintura. Pode usar o marrom sépia, que também é uma cor muito boa para usar. Como eu estou sem o marrom sépia, eu usei o preto no lugar dele, mas ele também faz um efeito muito bom. E é isso, aí você vai cuidadosamente, para não manchar a parte branca do copo de leite, vai fazendo, se caso manchar, você dá uma sombreadinha. Aqui eu tô colocando um pouquinho de azul para poder sombrear, porque eu tinha colocado na outra folha. E aí esse mesmo azul eu vou fazer uns riscos, eu vou encontrar um ponto de partida onde eu posso iniciar. E junto com o preto e o azul, eu vou fazer uns riscos para deixar essa tela mais bonita, no caso, essa pintura mais charmosa. Aqui é uma placa de MDF, lembrando, né? Para pintar nela é diferente da tela. É bem bacana de pintar, porque desliza muito fácil, é como se estivesse pintando no azulejo, que também desliza muito fácil. Então, faça o teste, veja que é uma experiência nova para você e que você pode se adaptar e conseguir esses retalhos de placa de MDF e marcenaria. É só você pedir para cortar o tamanho que você quiser e geralmente sai um valor muito baixo, porque tem muitas placas de MDF que os marceneiros jogam fora e eles ficam com esses retalhos para jogar fora. Então você vai e pergunta se tem algum retalho que eles vão jogar fora, que você vai pagar somente o corte. Então você pode dar, por exemplo, R$10 para ele cortar umas 10 plaquinhas desse tamanho de, por exemplo, 25 por 30. E aí você escolhe o tamanho que você quer, 20 por 30, vê um tamanho legal que fica bonito na parede. Aqui eu tô só sombreando mais um pouquinho, usando preto, coloquei mais um azul ali embaixo e já eu vou assinar. E aí você vê a hora de parar, que você acha que ficou bacana, que ficou bonito. E é só assinar a sua tela, o seu trabalho, mania de falar tela, né? Porque aqui é uma placa de MDF. É só assinar o seu quadro e está pronto. Você coloca o ganchinho atrás para poder pendurar na parede e está pronto o seu trabalho. Muito bem, espero que tenha inspirado vocês a fazerem mais um trabalho artístico.
Muito obrigada e até o próximo vídeo.